Glória a Deus, tome o seu lugar em nome de Jesus, a paz do Senhor. Sexta-feira teremos a nossa sexta profética, às 8 horas. Você é nosso convidado. Se você conhece alguém enfermo, abatido, alguém que esteja em depressão, alguém com insônia, alguém atravessando alguma luta, traga aqui que nós vamos orar, vamos ungir e vamos ser ministrados na palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 4. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Há uma palavra de Deus para o nosso coração esta noite. Peço que Deus nos direcione, nos dê uma palavra de vida, uma palavra de acordo com a vontade de Deus, voz de Deus e não de homem. Voz de Deus e não de homem. Êxodo capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz a palavra de Deus: E Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir? Esse sentimento de Moisés é um sentimento que todo líder espiritual já sentiu. Talvez não na mesma intensidade, no mesmo contexto que Moisés, mas todo líder espiritual que recebe uma direção de Deus, como Moisés recebeu no capítulo 4, depois de ter visto a sarça arder, é um sentimento legítimo. E se, olha como começa, e se, e esse é o título da palavra de hoje, e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não veio ao seu encontro. Em outras traduções diz: você não viu o Senhor. Versículo 2. A resposta de Deus, que não parece resposta. Resposta de Deus que não combina com a pergunta. Resposta de Deus que está fora da linha de continuidade do raciocínio de Moisés. Parece que Deus não está ouvindo o que ele perguntou. Parece que Deus não entendeu o que ele falou. Parece que essa resposta é a resposta de outra conversa, mas é a resposta do drama de Moisés. Então o Senhor responde à pergunta de Moisés perguntando. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso na sua mão? E parece que Moisés está mais coerente, porque ele responde exatamente a pergunta que foi feita. E a pergunta que ele responde sem entender é: uma vara, respondeu ele. Tem uma frase famosa que diz: a verdade dói, a mentira mata e a dúvida tortura. A verdade dói. Geralmente a verdade sai da boca de quem tem mais experiência. Nossos pais, via de regra, geralmente falam a verdade. O pai fala a verdade quando quer que a criança coma alguma coisa. O pai fala a verdade em relação a más companhias. O pai fala a verdade quando um filho chega com uma coisa em casa que não é dele e o pai manda devolver. O pai fala a verdade quando diz para o filho que está dirigindo: não ultrapasse os limites de velocidade. E muitas vezes alguns filhos ultrapassam e pensam assim: não aconteceu nada. Meu pai está atrasado, meu pai está chato, meu pai está teimoso. Obrigado. Quando um pai dá um conselho que colide com a vontade do filho, o filho se melindra
Mas o pai sabe o que está falando. O pai sabe as consequências. O pai sabe. Um professor, quando está dando aula e diz, preste atenção nesse ponto. O aluno às vezes está distraído, não presta atenção. É aquele ponto que pode ser o ponto que vai cair na prova. Quando uma autoridade policial diz, tome cuidado. De vez em quando a gente recebe no nosso celular uma notificação da Defesa Civil. E é um barato quando isso acontece. Porque nós estamos com 5 pessoas numa sala, os 5 celulares tocam. E todo mundo já sabe, Defesa Civil. E a Defesa Civil, ela faz conselhos que são de precaução, dizendo, olha, cuidado na região de Arujá, alagamento. E muitas vezes a gente consegue voltar para casa e não teve alagamento. Mas algumas vezes quem teima, paga e vê o alagamento. E vê a enchente. A Defesa Civil, ela calcula com as ferramentas, com os aparelhos, com dados estatísticos, que existe uma grande possibilidade de dar uma tempestade, um alagamento, uma enchente. E ela avisa. A verdade dói. A mentira piora, a mentira mata. A mentira, ela mata a confiança. A mentira mata desejo, a mentira mata a vontade, a mentira mata o respeito. A mentira mata. E a dúvida tortura. Quando você tem dúvida em relação a alguma coisa, isso é uma tortura, tira o sono. Será que eu vou ser desligado amanhã? Será que eu vou ser substituído? Será que o diagnóstico de amanhã? Será que amanhã eu não vou conseguir ir para onde eu preciso? Será que amanhã? Será que? A dúvida tortura e tira a paz. E se é uma dúvida que está torturando Moisés? Ele acabou de ver a sarça arder. E Deus dá uma missão para ele. E é a missão impossível. É o Tom Cruise. A missão impossível. Vá para o país mais poderoso do mundo. Para o rei mais poderoso do mundo. E diga que eu quero que o povo seja liberto. Moisés era um foragido da justiça do Egito. Ele tinha matado um homem há 40 anos atrás. Era um procurado. Estava na página da Interpol. Estava na página da Polícia Civil. Moisés procurado. Assassinato de um oficial egípcio. Inimigo da pátria. Tinha gente melhor para mandar? Tinha. Tinha muita gente melhor do que Moisés para ele escolher. Só que Deus escolheu Moisés. Que alguns dizem que era gago. Deus escolheu Moisés, o foragido. Deus escolheu Moisés, o assassino. Deus escolheu Moisés. E porque Moisés sabia muito bem quem ele era, e sabia muito bem o que o Egito era, ele ficou com medo. O medo de Moisés fez ele dizer, Senhor, e se eles não quiserem me ouvir? E se eles disserem que eu não vi o Senhor? E se eles disserem que Deus não está do meu lado? E se? Essa dúvida, que é normal a gente se preocupar. É normal a gente conhecer o nosso lugar. Eu, por exemplo, não tenho tamanho para ir no país mais poderoso do mundo, falar com o homem mais poderoso do mundo o seguinte, liberte os escravos. Porque se Faraó libertasse, seria um golpe na economia do Egito. Imagina um país que tem 1 milhão de escravos, da noite para o dia perder esses escravos. É um golpe na economia. O Egito ia quebrar, como de fato quebrou.
E Moisés se preocupou, ficou com medo. É interessante essa palavra que Deus não responde Moisés da forma que Moisés pensou que fosse responder. A pergunta de Moisés é: Deus, o que é que eu vou fazer se eles não acreditarem? E Deus não dá uma resposta clara. Deus dá quase que um enigma. Ele fala: o que você tem na sua mão? E é esta pergunta que responde Moisés, e é esta pergunta que responde você. Quando você duvidar, Deus te convida a você olhar o que você tem na sua mão. Quais são as suas características? Que dom que Deus te deu? O que dentro de você é melhor do que outras pessoas? O que é uma característica sua que Deus possa usar para a glória do nome dEle? E implicitamente, tem uma coisa aí quando Deus fala: o que é que você tem na mão? Implicitamente, Deus está mandando você se preocupar com você. Olha que interessante. Deus está mandando você se preocupar com você. Às vezes, a gente se preocupa com tudo que está acontecendo ao nosso lado e não se preocupa com a gente. Deus está falando: cuida da sua vida. Eu não tenho que me preocupar necessariamente com o que está nas mãos do Kleber, por mais que eu goste, respeite e queira ele do meu lado. Deus não manda eu me preocupar com o que está na mão dele, mas Deus vai mandar ele se preocupar com o que está na mão dele. E Deus olha para Moisés e diz: Moisés, cuida um pouco da sua vida, olha para dentro de você, o que é que você tem na sua mão, porque a resposta do que tem na sua mão vai derivar uma vontade de Deus, que é a seguinte: faça aquilo que Deus quer que você faça. Quando eu me preocupo com a outra pessoa, eu estou perdendo tempo e energia, porque eu não consigo, com o poder do meu pensamento, mudar outra pessoa. Eu posso dar uma lista de motivos para a pessoa mudar. Nós não conseguimos convencer racionalmente ninguém que não quer ser convencido. Se fosse assim, todos seriam convencidos pela lei. Se fosse assim, todos seriam convencidos pela pregação. Mas é uma decisão de mudança de vida que é: quando é que eu vou me preocupar comigo? Porque eu posso decidir o que eu vou tomar café amanhã, que horas eu vou acordar, para onde eu vou dirigir, qual é a roupa que eu vou usar, quando eu vou dormir. Mas eu não consigo fazer isso com mais ninguém. Quando nós fazemos isso com a nossa filhinha em casa, existe uma crise de choro até que a nossa vontade seja prevalecida. Agora, com um adulto não dá para ter crise de choro. E Moisés está com 80 anos de idade. E aos 80 anos de idade, Deus está dizendo para ele: faça o que eu espero de você. E a palavra para nós hoje, dentro dessa reflexão, é: faça o que Deus espera que você faça. Moisés viu o sobrenatural quando ele pega a vara e joga no chão, e a vara se transforma numa serpente. Por que que a vara não se transforma num bicho mais fofinho? Por que que a vara não se transforma em ouro? Por que que a vara não se transforma ali em uma outra coisa mais interessante? E se a vara não se transformasse numa serpente? Muitas vezes, gente, a serpente é a academia de Deus.
A serpente é Deus te treinando. Moisés estava com medo e Deus coloca uma serpente no caminho dele. O milagre de Moisés com medo é uma serpente. O milagre de Moisés com medo não pode ser ouro, não pode ser prata. O milagre para Moisés com medo é uma serpente. E dá medo de olhar aquilo, é espantoso. E Deus manda ele pegar a serpente. Olha a academia que Deus está colocando Moisés. Enfrenta esse medo. Essa serpente não é nada perto do faraó. Essa serpente não é nada perto do Egito. Essa serpente não é nada perto dos 40 anos de caminhada. Essa serpente não é nada. Então, se você não enfrenta essa serpente, você não enfrenta o Egito. Se você não enfrenta a serpente, você não enfrenta o faraó. Se você não enfrenta a serpente, você não enfrenta os inimigos do deserto. Se você não aguenta uma serpente, você não aguenta 40 anos. Então treina, Moisés. Às vezes Deus ensina a gente a treinar a segurar o choro. Às vezes Deus treina a gente a enfrentar uma dificuldade. Às vezes Deus treina a gente colocando uma pessoa difícil no caminho. Às vezes Deus treina a gente colocando empecilhos, embaraços, reduzindo a velocidade. Deus está nos treinando. Deus quer você com músculo. Deus quer você com força. Deus quer você com velocidade. Deus quer você com experiência. Você vai colocar a mão nesta serpente e esta serpente vai se transformar em vara novamente em nome de Jesus. Moisés com medo, como nós temos medo. Quem não tem medo antes de começar um curso, uma pós-graduação? Quem não tem medo antes de começar um negócio? Quem não tem medo antes de começar uma família, um projeto familiar? Só não tem medo quem é sem noção. A pessoa sem noção não tem medo, porque horas eu vou investir a minha vida, o meu tempo, o meu recurso, sem nenhum medo. Só que a gente faz? A gente ora, pede ajuda para Deus, e a frase famosa é: vai com medo mesmo. Quando nós fomos plantar essa igreja aqui, nós tínhamos muitos medos. Não é verdade, pastor César? Passou um monte de perguntas na nossa cabeça. Entre o medo e a missão, nós sufocamos o medo em nome da missão. E várias vezes esse medo vai voltar. Nós não podemos nos deixar paralisar pelo medo. Nós devemos ouvir a pergunta de Deus, que é: o que é que você tem na sua mão? Deus faz milagres com coisas pequenas. A viúva tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha. Deus faz milagres com coisas pequenas. O menininho levou 5 pães e 2 peixes. Deus faz milagres com coisas pequenas. Davi levou uma funda e 5 pedras para o campo de batalha. Deus faz milagre com coisas pequenas. A todo momento Deus está dizendo para nós: Ele faz milagres com coisas pequenas. E Ele pergunta: o que é que você tem na sua mão? Esse pouquinho de talento é matéria-prima de Deus. Esse pouquinho de coragem é matéria-prima de Deus. Este pouquinho de temor a Deus, de inteligência, de discernimento, é matéria-prima de Deus. Veja o que você tem nas mãos. Uma coisa interessante nessa palavra é que o cajado de Deus estava nas mãos de Moisés. Perceba, o cajado de Deus estava nas mãos de Moisés. O cajado não era mágico, não era varinha mágica. O cajado era um instrumento de Deus nas mãos de Moisés.
E Deus coloca alguns cajados para a gente ao longo da vida. Deus não manda ninguém para o mundo desprevenido. Ninguém vem sem nenhuma qualidade, sem nenhuma virtude. Ninguém vem despreparado. Deus coloca um talento na vida de cada um. Alguns talentos na comunicação, outros talentos na matemática, outros talentos musicais, outros talentos de carisma, outros talentos. E esses talentos devem estar nas mãos de Deus, porque este é o cajado de Deus que na sua mão vai operar o milagre, a transformação, a abundância, a prosperidade. É aquilo que Deus coloca na nossa mão para afetar o ambiente que a gente está. Agora imagina se nós pegamos esse cajado de Deus para colocar a serviço do mal, do inimigo. Balaão fez isso, Balaão tentou fazer, Deus não permitiu. O nosso cajado, ou o cajado de Deus, tem que estar a serviço de Deus nas nossas mãos. E quando Deus pede, Moisés entrega o cajado. E Moisés entrega o que ele tem, um cajado de madeira morta. E Deus dá para ele o que ele não tem, que é um cajado sobrenatural, que vai abrir o mar, que vai virar cobra na corte de Faraó, que vai devorar as cobras dos magos de Faraó. Deus está olhando para Moisés com medo e diz: Moisés, o que é que você tem na mão? Acorda, rapaz, joga esse cajado no chão. E quando ele joga diante de Deus, em obediência a Deus, Deus mostra para ele que por trás desse cajado morto existem milagres escondidos que ele vai experimentar na caminhada dele, que ele vai ter experiências maravilhosas com Deus. Talvez o cajado que Deus deu na sua mão seja uma caneta, talvez o cajado na sua mão seja um instrumento de música, talvez o cajado na sua cabeça seja o seu rápido raciocínio, a sua esperteza, sagacidade, talvez o seu prazer em orar. Eu não sei, cada um de nós está num plano de Deus, onde Deus conta conosco em um pedacinho da obra dele. E às vezes parece pequeno. E eu quero contar uma história. Segunda-feira eu estive numa palestra na Universidade de Brás Cubas. Estive com o Dr. Renato, Dr. Ivan Durães, e era para o Dr. César ter ido. Aconteceu alguma coisa no trânsito aí, não deu certo. Mas uma moça foi convidada para palestrar, 25 anos. Uma garota, uma menina, ela falava com muito riso. A gente sentia que era uma menina falando, mas uma menina de Cariri, Ceará. Talvez muitas pessoas nunca tenham ouvido o nome dessa cidade, perto do Piauí. Cidade pequena, cidade pobre, uma faculdadezinha pequenininha, que ela nunca tinha ouvido falar o que era o concurso de diplomata. Quando alguém fala para ela, ela vai fazer essa prova, e ela se viu tão pequena diante da prova. Fez a prova, reprovada. No ano seguinte, fez a prova, reprovada. Terceiro ano, reprovada. Começou a rabiscar na parede de casa, estudar, 8 horas por dia. Quarta tentativa, reprovada, mas entrou numa linha, próxima à linha de corte. Ganhou 30 mil reais para durante um ano estudar. Um pouco menos de 3 mil reais por mês. Que ela comprava livro, comprava curso e estudava que nem uma louca. Fez a prova. Quem é que passa nessa prova? Gente rico da Zona Sul do Rio de Janeiro. Quem é que passa nessa prova? Gente que o pai e a mãe colocou no exterior para aprender idioma. Quem é que passa nessa prova? O filho, o neto, o bisneto do diplomata. Aí chega a menininha, Chayane, se eu não me engano. Aí a Chayane faz a prova pela 5ª vez, depois de 5 anos, e ela passa num concurso. E aos 25 anos, essa moça é uma diplomata,
está lá no Itamaraty estudando. Quem pode dizer glória a Deus? Eu tive uma lição disso. Porque às vezes nós imaginamos que nós somos pequenos diante de algumas situações, de alguns desafios. Agora você está disposto a ver o que Deus colocou na sua mão? A moça falou, eu não tinha dinheiro para comprar o curso caro, eu comprava o mais barato. O que é que Deus colocou na sua mão? Olha, da minha turma tem médicos, tem gente assim, tem gente assado, tem gente que passou em 8 meses, eu demorei 5 anos, mas tem gente que demora 12. O que é que você tem na sua mão? Às vezes Deus quer colocar a gente numa academia. A gente tem que ser mais disciplinado, às vezes, com a gente mesmo. A gente tem que ser mais cuidadoso com o que Deus colocou na nossa mão. Às vezes nós temos que ser mais cuidadosos com aquilo que Deus espera de nós. Algumas vezes o que Deus espera de nós colide com aquilo que a gente espera, o que a gente pensa. E se? A pergunta paralisadora. E se eles não gostarem de mim? E se eles não confiarem em mim? E se eles acharem que eu não sou suficiente? E se eles acharem que não é comigo? E se? As perguntas que vão transformando a gente numa ostra dentro do oceano escondido. E Deus está dizendo para você, vamos trocar o e se, ou vamos melhorar o e se? E eu quero terminar essa palavra dizendo, vamos melhorar o e se? Vamos colocar o seguinte, e se Deus? E se Deus quiser que você seja o campeão, a campeã, a vencedora? E se Deus quiser que esta batalha seja o seu grande testemunho? E se Deus quiser que depois dessa tristeza toda, Ele mande uma alegria, como diz a Bíblia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E se Deus quer te usar como testemunho, e se Deus quer te usar como bandeira, e se Deus quer te usar como um troféu, como Ele fez com Jó. Vistes o meu servo Jó, homem sincero, reto, que não teme, que teme a Deus e que se desvia do mal. E se Deus estiver olhando para você agora e dizendo, vai meu filho, vai minha filha, esta porta é sua. Vai meu filho, este chamado é seu. Vai minha filha, esta obra é contigo. Em Números 14, os espias estavam assustados diante do povo cananeu. 2 deles, lá em Números capítulo 14, versículo 8, diz o seguinte, se Deus se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra, e não importa se tem gigante, se Deus se agradar de nós, e se Deus se agradar de você? E se Deus quiser ouvir a sua voz, e não a de quem está do seu lado? E se Deus quer abrir a porta para você, não importa se pessoas mais fortes, mais preparadas, mais dignas, entre aspas, tentaram, e se Deus tem esta oportunidade do seu tamanho? O outro se Deus na Bíblia é Romanos 8,31. Paulo está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui a dúvida é transformada em esperança. Se Deus é por você, ninguém vai te parar, ninguém vai te envergonhar. Você não vai se decepcionar no final. No final é um final de bênção, de reconhecimento, de vitória, de louvor, de testemunho. E nós cremos nisso. A Bíblia diz, Isaías 43, operando eu, quem impedirá? O Moisés estava preocupado, mas operando Deus, quem impedirá? O Moisés estava com medo, mas operando Deus, quem impedirá? Troca Moisés por você, troca Moisés por mim, operando Deus, quem impedirá? Aleluia! A vitória vem daquilo que Deus colocou na sua mão. Se
Deus colocou fé, é da fé. Se Deus colocou confiança, é confiança. Se Deus colocou apoio, é apoio. Se Deus colocou rede de contato, é rede de contato. A vitória vem daquilo que Deus colocou na sua mão. E se a vitória vem de coisas espirituais que Ele colocou na nossa mão, nós vamos experimentar a vitória. E a Bíblia diz que Deus nos faz triunfar em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Por favor, ministério de louvor. Vamos nos posicionar e orar com confiança. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com dúvida, com medo, com um monte de preocupação. Se Deus quiser, esta dúvida, ela acaba hoje, esse medo acaba hoje, esta preocupação acaba hoje. Agora, se Deus quiser, vai com medo ou vai sem medo? Moisés foi, e quando aquela vara tocou o mar vermelho, o mar se abriu, e foram 40 anos de milagres, 40 anos de milagres, 40 anos de milagres. Quem pode levantar a mão e agradecer a Deus? Quem pode exaltar a Deus? Quem carrega esta palavra para esta semana? Se Deus quiser, serão 40 anos de milagres, 40 anos de maravilhas, 40 anos de aprovação de Deus, 40 anos de experiência no deserto. Vamos adorar a Deus. Aleluia, Senhor. Eu te louvo por esta palavra, eu te louvo pelos meus irmãos que vieram aqui, pelos pastores que estão aqui presentes. Pai, que essa palavra seja confirmada essa semana. Nós queremos, Senhor, testemunhos de vitória, testemunhos de livramento, testemunhos de conquista. O Senhor é quem vai adiante de nós, e nós seguimos, Senhor, o teu caminho, e seguimos a tua sombra, seguimos as tuas pegadas, e confiamos, Senhor, que a vitória no nome de Jesus. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor.